Sejam bem-vindos ao 30º episódio do Supremo Cast, um episódio muito importante, onde nós continuaremos a discutir as consequências dessa complicada crise que é sanitária acima de tudo, mas repercute e muito no campo da economia. Como você está, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu tô tentando não me deixar abalar, mas eu confesso que eu acho que eu tô querendo gripar, sabe? Eu tô um pouco preocupado com isso. E a pauta do episódio de hoje, não vou esconder, ela me deixa um pouco triste. Triste. Sabe? Pelo futuro sombrio que talvez nós teremos nos próximos meses ou anos, principalmente por conta da parte mais hipossuficiente de todas as relações econômicas, que são os trabalhadores. Perfeito. E aí, Carol, como é que você está, minha amiga? Eu tô bem, Bruno. E você? Você melhorou? Você tava pra baixo esses dias. Tô com dengue, pessoal, mas estamos aqui, né? O Chiquinho já gravou com dengue, então não teve como eu fugir da gravação. No episódio com o Rogério Greco, o Chiquinho estava com dengue, então hoje eu fiquei com vergonha de cancelar a minha participação aqui na gravação do Supremo Cast, mesmo porque estamos recebendo dois dos grandes talentos do time Supremo, talentos da área trabalhista. Primeiro ela, ladies first, né? Cris Bruno, seja bem-vinda, Cris. Como é que você está, minha amiga? Tudo jóia? Nossa, tudo jóia e muito feliz de estar participando da maior podosfera. Não é isso, Chiquinho? De estar participando aqui do Supremo Cast com vocês. Que bom, Cris. E como é que tá aí com as gêmeas? A Cris é mãe recente, né, Cris? Teve uma duplinha dinâmica agora, tá ralando, né? Suando aí para cumprir essa primeira fase, né, Cris? É complicado, mas vale a pena demais, né? Demais. Bruno, confesso que é quase lidar aí com uma crise do coronavírus, viu? Uma loucura. Mas acho que estou tirando de letra, já estou me adequando, tudo entrando nos eixos, logo dá para retomar a rotina aí com mais dedicação, com mais presença, né? Aliás, o mundo do trabalho me espera. E eu imagino que mulheres ativas como você, mesmo diante da maternidade, devem sentir falta pra caramba desse outro lado, né? Que é o lado profissional. Eu tenho percebido isso em algumas professoras do Supremo, como a Flavinha, como a própria Elisa. As meninas, lógico, se dedicam 100% ao projeto maternidade, mas como sempre foram mulheres muito ativas e profissionais, esse outro lado fica um pouco saudoso assim também. Você concorda com isso? Concordo. São 120 dias de uma quarentena bem saudosa, Bruno. E, na verdade, a gente está vivenciando esse momento de novidades, esse momento desafiador, né? Mas com o coraçãozinho assim, pulando a mil para retomar a rotina de trabalho aí. Você não imagina como eu estou acompanhando, só pelos bastidores, toda essa avalanche de novidades trabalhistas, né? E amamentando, e chuchando o neném, enfim, mas dá tudo certo no final, né? Tem uma hora certa de voltar. E o nosso parceiro que já esteve com a gente em lives aqui do Supremo também, meu amigo Tiago Moraes. Como é que você está, meu garoto? Boa noite, boa. Como é que o Chiquinho fala? Boa noite, bom dia, boa madrugada, né, Chiquinho? Vou roubar o seu jargão aí. Sou um ouvinte, né? Eu ouvi que para se apresentar nesse Supremo Cast tem que ser um ouvinte do Supremo Cast, né? Então já venho acompanhando aí vários episódios brilhantes, onde vocês três, né, Carol, Chiquinho e Bruno, já vêm conduzindo aí com brilhantismo. Então agora estou meu primeiro podcast aí, e infelizmente por um assunto tão triste, como diz o Chiquinho, né, pela vulnerabilidade com que toda a sociedade, os empresários, os trabalhadores, né, estão sofrendo, e um tema, obviamente, que é de extrema relevância, porque muitas pessoas estão precisando de soluções jurídicas nesse momento complicado. Então, acho que o grande objetivo nosso aqui é justamente dar um pouco, né, desse afã aí para essas pessoas que realmente precisam aí desse suporte jurídico nestas horas de tanta, né, crise que nós vemos enfrentando.
Perfeito, Tiagão. Bom, para quem não conhece, o Tiago é auditor fiscal do trabalho, a Cris advoga, dá aula há bastante tempo, né, Cris, na área trabalhista. Então, nós estamos com 2 especialistas aqui no segmento do direito do trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Carol? Dá uma introduzida aí maior no nosso tema de hoje para o ouvinte do cast. Isso mesmo, a gente vai falar sobre os impactos do coronavírus no direito do trabalho, como a gente já vem trabalhando. Mas antes de introduzir o episódio, eu preciso, Bruno, agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, por todo o feedback que a gente tem recebido, comentários nos nossos vídeos no YouTube. O pessoal tem mencionado muito a gente no Instagram e isso é muito gratificante, pessoal. Muito obrigada pela audiência. E quero aproveitar Carol, também... Carol, a gente tem batido recordes, tanto no Spotify, principalmente no Spotify, onde a galera já tinha o costume, desde o ano passado, 2019, a nos escutar. A gente agradece demais esse carinho que as pessoas fazem de publicar nas suas redes sociais, postar no Stories, divulgar em grupos de WhatsApp. Continuem fazendo isso, porque a gente tem esse projeto com muito, muito, muito carinho, respeito, responsabilidade de fornecer. Esse é o 30º episódio, né? É uma data comemorativa, né, Chiquinho? 30 episódios do Supremo Cast. São mais, com certeza, mais de 60 horas de conteúdo gratuito, conteúdo atualizado, que você pode ouvir em qualquer lugar. Então, a nossa ideia é realmente de democratização do ensino. É uma ideia que vai muito além de preparar candidatos para concurso público. Mas vamos lá, Carol, vamos aos agradecimentos. O que você separou vamos aí pra lá. gente? Separei alguns comentários no YouTube e no nosso Instagram. Muito bons. Olha, eu vou começar. A Cíntia Pedra comentou no YouTube o seguinte: tragam mais vezes o professor Marcos Enrar Supremo. Que podcast maravilhoso, enriquecedor. Gratidão. Marquinhos detonou mesmo. Foi muito legal. A Carol Monteiro, também comentando sobre o episódio com o Marcos, disse: parabéns pelos conteúdos, vocês são ótimos. Como é bom vislumbrar, acima de tudo, a busca pela compreensão e adequação, não é mesmo? É isso aí. O Bernardo Santana, orgulho do Supremo, excelente, parabéns. João Vitor, muito bom, episódio fantástico. E a Ana Cortez, Chiquinho, comentou no Instagram, e esse vai para você. Só queria dizer que o episódio foi sensacional. Senti falta do momento palestrinha. Ô, Chiquinho, que saudade. Tá vendo, Bruno? Aí o Chiquinho é muito fofo. Esse palestrinha faz sucesso. As pessoas internalizam o meu bordão, internalizam meus momentos. Logo, logo eles vão sentir falta da análise do registro vocal dos convidados. Não, é verdade. Isso foi reunião de pauta. Eu acho que o Thiago ele é um barítono agudo. Puta merda, velho. Claramente não chega a ser tenorística. E a Cris Bruno é um soprano puxada por grave. Ela tem uma voz um pouco rouca, e por isso é um pouco difícil de classificar, mas eu não acho que ela está no campo das contraltos, como, por exemplo, a professora Flávia. Acabou? Por exemplo, a Renata, ou ainda, como, por exemplo, a Reivane. Eu acho que a Cris está lá no mezzo-soprano puxado para o grave, né? Se a gente analisar um pouco mais profundamente a lei da rouquidão, eu consigo registrar de forma mais precisa. Então é isso, gente. Obrigado Esse foi pelo o momento episódio, palestrinha. Valeu. Hoje E tem teve mais. momento palestrinha. Hoje teve. E a Ana ainda completou, Chico. Por um segundo, até achei civil simpático. Olha só, Bruno. Tá vendo? Eu achei também, por um segundo. Gente, é muito simples. Mas já passou. Quem não estuda direito civil são aquelas pessoas que precisam realmente fazer terapia, pois não compreenderam o sentido da sua própria vida. Então, isso é muito importante, que as pessoas evoluam, se autoconheçam, saibam as regras que regem a sua vida privada, porque isso é um quê de autoestima. Para estudar direito civil, a pessoa tem que ter autoestima elevada, e realmente, eu concordo, é para poucas pessoas. Então, vamos lá, Carol, continue aí. E agora, um comentário que nós recebemos pelo direct do Supremo Cast, que, assim, eu achei sensacional, e diz o seguinte: oi, gostaria de parabenizar pelos podcasts. Não sou da área do direito, e colocou, entre parênteses, veterinária. E depois que descobri o canal, fiquei ainda mais encantada pela área, pensando seriamente em fazer uma segunda graduação. Direito era a minha primeira opção até os 15 anos.
Os podcasts estão salvando minha quarentena. Parabéns pelo conteúdo e continuem assim. Também acompanho as aulas que estão no YouTube, pois há alguns meses comecei a me preparar para um possível concurso da Polícia Civil de Minas. Não é possível, esse comentário foi pago. Isso é de verdade mesmo? Caraca, meu. Incrível, né? Eu me emociono Muito com isso. bacana. Foi você que escreveu, mesmo. não, Carol? Vamos ser sinceros com o nosso ouvinte aqui, pô. Juro que não. Tô brincando, eu vi essa menina também, me marcou e me mandou lá no Instagram. Obrigado. Como Muito é que ela bacana. chama? Como é que ela chama? Aqui só aparece para mim a foto dela, não tem o nome. Mas tem um arroba dela lá no Instagram. Tem um arroba no direct, tem. Bom, Carol, então vamos lá para o episódio. O que a gente vai falar hoje aí? Os ouvintes estão ansiosos, muitas mudanças nesse tempo de pandemia. Está todo mundo em casa, né, gente? Todo mundo bonitinho, todo mundo no isolamento horizontal, todo mundo tranquilo, né? Então vamos lá, Carol, conta pra gente o que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar hoje sobre os impactos do coronavírus no direito do trabalho e como a gente tem visto, né, Bruno? Muitos estabelecimentos estão fechados e isso gera um grande impacto no direito do trabalho, tanto de empregadores quanto de empregados. E aí eles pensam, eu posso transferir meu funcionário para o home office? Eu vou perder meu emprego? Meu salário vai ser diminuído? Como é que eu vou fazer o recolhimento do FGTS? Então, são várias dúvidas e a gente vai discutir isso hoje, porque é um tema atualíssimo, muito importante, que com certeza vai ser cobrado em concursos públicos e, além disso, a gente também tem esse compromisso de incutir o juízo crítico para o nosso ouvinte, para o advogado que escuta a gente construir suas teses e para os empregados e empregadores saberem dos seus direitos e deveres durante a pandemia. Excelente, ou seja, é um episódio que tem uma função social, eu acho, porque a gente vai levar conhecimento para empresários, para empregados, para pessoas que não são necessariamente da área jurídica. E o legal da gente ter convidado o Tiago e a Cris é porque eles são professores, têm uma didática super diferenciada e vão conseguir trazer para a gente em termos sem juridiquês. Prometem, gente? Para que qualquer um possa entender. Eu quero mandar isso aqui para o meu primo que tem uma empresa, eu quero mandar isso aqui para o meu tio que é empregado, eu quero mandar para todo mundo, para que a galera consiga entender e sair desse nosso episódio com mais elementos para uma eventual discussão, reivindicação de direitos ou tomada de decisões, né, gente? Porque o momento é realmente diferente, o momento é realmente grave. Eu queria ouvir dos nossos convidados aquela preliminar assim de mérito, né? Antes da gente adentrar mesmo. Como o direito do trabalho poderia se manter o mesmo diante dessa crise? Eu não vou nem voltar na reforma trabalhista lá do Temer, que já mudou coisa pra caramba, né? Já quase refundou o direito do trabalho. Mas esse momento, eu até chamei, né, na pauta nossa desse episódio, o direito do trabalho está virando de cabeça para baixo, né? Eu acho que é uma expressão exagerada. O que vocês acham? E teria como manter aquele status quo, aquele jeito que sempre foi do direito do trabalho? O que vocês acham disso? Primeiro a Cris. Então, Bruno, essa colocação é extremamente interessante. E, na verdade, sabe o que eu tenho pensado? Talvez a gente precise exatamente resgatar um estado quo. Em que sentido que eu falaria isso? Já faz tempo que as relações de trabalho estão comprometidas por total quebra da fidúcia, da confiança entre empregado e empregador, entre prestador e tomador de serviço. Isso é fato. E é essa quebra de fidúcia que tem acirrado ainda mais os ânimos entre os contratantes da mão de obra e dificultado, sem sombra de dúvidas, a produtividade, a produção de riqueza, o crescimento da economia, o avanço da economia e uma série de outras questões diretamente relacionadas à prestação de serviço. O que eu diria é que na época do meu pai, dos seus pais, dos nossos avós, era realmente fantástico vestir a camisa da empresa, né? Esse discurso que hoje nós temos de colaboradores no ambiente de trabalho, na verdade, está lá na origem das relações de trabalho. Se a gente parar para pensar, o legítimo empregado era aquele que não simplesmente batia o cartão de ponto em troca de um salário mensal, né? Era o prestador de serviço que tinha compromisso
com os fins da empresa, com os objetivos do empregador, com o crescimento da estrutura organizacional, né, da estrutura do patrão. E já faz tempo que nós perdemos um pouco disso do próprio trabalhador, do próprio empregado. O que aconteceu primeiro, veio o ovo, a galinha, não sei, né? Foi o empregador que comprometeu a confiança do empregado, ou foi o empregado que comprometeu a confiança do empregador? O que eu posso simplesmente, assim, o que eu acredito de verdade, é que nós precisamos resgatar essa fidúcia antes de qualquer coisa, para que deveres e direitos trabalhistas tenham uma finalidade, um alcance social. Né? Não há reforma trabalhista, não há nova legislação, não há novo contexto, mesmo diante de uma crise como essa, que vá resgatar as relações de trabalho antes desse resgate direto entre empregado e empregador. Então, eu diria, talvez, que o que a gente precisa mesmo é voltar no estado quo ante, né? O direito do trabalho precisa renascer na sua essência, como proteção do trabalhador, sim, mas não apenas, né? Não apenas. Eu acredito muito nesse crescimento social das relações trabalhistas. Entendi. Né? E você, Tiagão, o que você pensa, cara? Bom, Brunão, mesmo que você, primeiro agradecer a fala da Cris, excelente, concordo com muita coisa que ela disse a respeito dessa fidúcia, né, dessa confiança entre patrão e empregado, realmente os ânimos estão muito acirrados. Eu queria só retomar um pouquinho em relação à reforma trabalhista, que você disse daqui para frente, mas, ao meu ver, não tem como fazer essa análise só daqui para frente, sem retomar um pouco esse momento de reforma trabalhista, né? O direito do trabalho, ele sempre é um direito onde os ânimos são acirrados, porque dentro de um sistema capitalista, ele gera trabalho e capital, que são os dois motores desse nosso sistema, né? E sempre foi algo muito tenso, né? Uma relação sempre muito tensa, vários momentos atenuados por uma confiança maior entre as partes. Agora, desde a reforma trabalhista, no momento político que a gente veio, né, atravessando naquele período, junto com período de impeachment, pós-impeachment, governo Temer, desde aquela época se vem com um processo de desconstrução dos direitos trabalhistas, tentando levar o direito do trabalho para um direito civil, né? Porque nada mais é o direito do trabalho que um contrato entre as partes, né? Então, por que eu vou ter toda uma disciplina jurídica autônoma para tratar de um contrato se o direito civil não pode se apropriar deste contrato? Né? E isso começou a vender muito essa ideia, né, desse liberalismo, de as partes, autonomia da vontade das partes, de esquecer de toda a origem do direito do trabalho, esquecer a história do direito do trabalho, esquecer o que foi a Revolução Industrial, que esta relação por si só ela já nasce desigual. Então, muito difícil da gente falar de uma autonomia completa de vontade entre as partes. E a reforma trabalhista ela tirou muito da estrutura do direito do trabalho. E quando você quer tirar um pilar de um direito, seja o direito penal, o direito civil, você mexe nos princípios dele. E o que a reforma fez foi afetar toda a base principiológica do direito do trabalho e fragilizou e muito o direito do trabalho nas relações atuais, né? Desde então, desde a reforma trabalhista, o direito do trabalho se tornou um direito mais frágil por ter muitos dos seus princípios ficado de lado. E quando vem agora esse momento de crise, obviamente, tudo voltou a ser posto novamente à tona, né? Quem é o errado, quem é o certo, como se a culpa fosse do trabalhador, o trabalhador sempre sendo visto apenas como um custo para o empresário, né? E ao contrário, o empregador sendo visto como um vilão para o trabalhador, como um explorador dele. Então, essas duas visões extremistas, ao meu ver, é que geram esse embate hoje tão acirrado, né? E as pessoas polarizaram o mundo hoje em ideias o tempo inteiro, né? Tudo virou Atlético e Cruzeiro, né? Então, ou você é pró-trabalhador, ou você é pró-empregador, ou você é bolsonarista, ou você é petista. Então, tudo hoje virou polarizado, né? Quando você chega num momento de pandemia onde você precisa de um equilíbrio, você não atinge esse equilíbrio porque a sociedade já não tem mais esse equilíbrio. E isso, para mim, é um momento do que nós estamos perdendo o nosso processo democrático. Enquanto Estado democrático de direito, nós perdemos o papel de atores críticos para a gente conseguir ter um debate em alto nível deste momento que é totalmente excepcional
e você não conseguir falar porque você é julgado de comunista ou você é julgado de ditador e você cai em outro extremo, né? Então, o direito do trabalho, ele leva muito essa emoção, né? Ele leva muito isso junto com ele, porque ele é um direito que leva esse lado político, não tem jeito, né? Ele é o cerne do capitalismo, então não tem jeito, ele é o cerne da política também. E hoje, com este momento que a gente está vivendo, eu acho que se a gente não tiver uma leitura de que temos sim que ter uma flexibilização dentro de uns limites que o momento pede, mas sem achar que por isso ou você é ditador ou você é comunista, ou você defende o contrário, nós não vamos passar por este momento da maneira correta e lá na frente que você pediu, né, como que seriam as relações, elas tendem a cada vez só degringolar, porque as pessoas não vão pensar o direito, elas vão ditar o direito, né? Chico, você queria fazer uma intervenção? Não, eu acho muito interessante a visão dos dois, e eu estava aqui pensando sobre, eu concordo muito com o que o Tiago disse, eu acho que o direito do trabalho hoje, em que claramente a atenção política ganha uma guinada para a direita, às vezes uma direita um pouco autoritária sobre o ponto de vista dos costumes, mas também autoritária sobre o ponto de vista econômico, e às vezes também uma direita que clama por um liberalismo, ainda que às vezes seja um liberalismo de fachada, e outras vezes simplesmente um liberalismo individualista que pretende pintar o desmantelamento dos direitos sociais como a única forma de fazer o país e toda a sociedade crescer economicamente. Nesse ponto eu concordo plenamente com o Tiago, que toda essa polarização tende à irracionalidade. E sem conseguir estabelecer um vínculo racional de debate, a própria democracia, nossas estruturas democráticas acabam sendo prejudicadas. Eu só queria que a Cris, de certa forma, retomasse. Eu estava pensando muito na fala dela, com relação, porque ela falou que seria necessário, de certa maneira, repactuar e retornar ao status quo ante dessa confiança entre trabalhador e empregado. Nesse sentido, essa repactuação seria através da legislação ou através de uma mudança, talvez cultural, ou uma mudança de postura, e como isso seria possível, de certa maneira, no mundo de hoje, tendo em vista essas mudanças agudas que a pandemia vai causar nas relações de trabalho? Chico, talvez a partir aí do que o Tiago acaba de dizer. O grande problema é colocar as questões trabalhistas no extremo, ou no extremo dos interesses do empregador, ou no extremo dos interesses do empregado. Esse tem sido o real problema. E quando eu digo resgatar a confiança e a fidúcia entre empregado e empregador, é no sentido de que precisamos deixar de lado um pouco todos esses debates sobre a viabilidade ou inviabilidade de flexibilizar normas, sobre a efetiva aplicação de normas já existentes, ou sobre vangloriar negociações coletivas. Eu acho que talvez o começo de tudo, a busca por esse melhor tempo das relações de trabalho esteja nesse resgate inicial da relação direta e pessoal, no trato diário entre empregado e empregador. Nós temos uma péssima mania aqui no Brasil de vestir a roupagem do subdesenvolvimento e acreditar que tudo se passa aqui com nós, coitadinhos dos brasileiros. Então, o trabalhador brasileiro, ele é muito mais sofrido, ele tem menor proteção jurídica, ele não consegue se colocar no mercado de trabalho. Nós realmente sofremos muito no mercado de trabalho do Brasil. Ok, é fato. As questões econômicas, socioeconômicas e políticas do Brasil, elas são de notícia mundial. Não é o ponto. O que me parece é que se esquecem, como o Tiago ponderou, da origem do direito do trabalho. A nossa consolidação das leis do trabalho, que é a CLT da década de 40, ela foi redigida
né, sob aí o acompanhamento, a edição de Getúlio Vargas, com base na Carta del Lavoro da Itália. Ou seja, os novos direitos que se discute aqui como alternativas para a crise da pandemia no Brasil são os mesmos que estão sendo discutidos na Itália, né? E se a gente voltar exatamente nesse tempo, Itália, Espanha, França simplesmente copiava o que se dava no mundo trabalhista, no ordenamento jurídico trabalhista do país vizinho. Então, era a Itália dizendo, precisamos fazer como na Espanha. Era a Espanha falando, não, precisamos fazer como na França. E a França dizendo, não, vamos fazer igual na Itália. Né? E nós fizemos igual à Itália. Ou seja, a origem do direito do trabalho, ela é protecionista, mesmo em outros países, em outro grau de desenvolvimento que não o Brasil, mas com essa busca de flexibilização de lá para cá. A flexibilização não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. Ela se deu também na Itália, vem se dando na Espanha, acontece na França. Ou seja, flexibilizar direitos trabalhistas é simplesmente tentar adequar esse protecionismo à nova necessidade do mercado. Nós precisamos disso para que tenha efetiva produtividade e a economia avance. Né? Isso me parece um pouco assim, óbvio. Então, só para fechar aí, Bruno, seria um resgate dessa origem. Né? A relação de emprego ela é única na essência em qualquer parte do mundo. Nós precisamos de uma relação pessoal e de confiança entre prestador e tomador de serviços antes de qualquer legislação. Uma legislação mais protecionista, uma legislação mais flexível. Nós precisamos, antes de tudo, resgatar a humanidade dessa relação jurídica para que qualquer norma que seja implantada realmente consiga alcançar seus objetivos. Né? Então, já estamos passando por uma flexibilização, mas no momento de maior crise das relações trabalhistas, que é a crise pessoal. Né? É um trabalhador que assina um contrato para ter um salário simplesmente, né? Em regra, porque ele precisa, é subsistência, ok. Mas é um empregador que também agora contrata uma simples mão de obra para o seu lucro e ganho pessoal. Né? Aquele sentido de colaboração e de parceria, ele deixou de existir em algum momento da história e flexibilizar virou disputa. Quem que vai sair ganhando ou quem que vai perder menos. E isso, para mim, me parece o pior. Né? Ô, Cris, mas até passando aqui a bola para o Thiago, do ponto de vista de uma análise histórica que você fez muito bem, puxando a nossa origem da CLT na Europa e etc., no Brasil, eu falo isso porque já vivenciei situações assim, creio que todos já vivenciaram, até antes da reforma do Temer, a gente tinha aquela visão claríssima da justiça do trabalho como uma justiça pró-empregado, tenha ele direitos ou não. Né? O Supremo tem 11 anos de existência, a gente tomou acho que um processo trabalhista até hoje, porque a gente cumpre todas as regras, e a juíza, na audiência, fez a gente fazer um acordo, mesmo a gente tendo pago tudo, porque a advogada da querelante, da requerente lá, sei lá, estava querendo lá uma verba que ela não tinha direito, e a juíza, se não fizer o acordo aí e tal, aí nós fomos lá e fizemos, o Fred fez um acordo de acho que R$1.500 ou R$2.000. É o único caso de processo trabalhista no Supremo em 11 anos, porque a gente é muito chato mesmo, vocês trabalham lá, vocês sabem disso, com cumprimento de regras e de normas, né? E a gente tem funcionários também de anos e anos e anos, a rotatividade de funcionário no Supremo é pequena, o que nos deixa feliz. Mas será que não há, fazendo um papel de advogado do diabo aqui, uma tentativa agora, com essa reforma lá do Temer, nem falando das medidas provisórias, que nós vamos abordar muito ainda hoje no episódio, mas de um certo equilíbrio, de não fazer com que a coisa fique tão desequilibrada em prol do empregado, porque esse é um senso comum na sociedade brasileira. Muita gente sabe, tá certo? Tem muito empregador vagabundo que não paga as verbas trabalhistas e tem que tomar ferro na Justiça do Trabalho. Mas tinha muito empregador que tinha certeza que estava pagando tudo, chegava na Justiça do Trabalho e tomava uma condenação de 40 mil, 50 mil, porra. Então isso foi dando um ódio no longo prazo. É verdade. E pode ser um revanchismo histórico. Não sei o que o Thiago pensa disso, Thiagão.
Bora lá, Bruno. Esse é um tema excelente, né? Um dos mais polêmicos aí da atualidade. Perigosos, né? A questão da reforma trabalhista, eu acho assim, que por muitos, né? Acho difícil encontrar alguém que não falasse que uma legislação igual a CLT precisa sim de ser atualizada, precisava de se adequar aos novos tempos. Isso acho que ninguém discorda dessa pontuação. A questão maior, acho, da CLT, da reforma trabalhista, desculpa, tem a ver com a forma como foi produzida a reforma trabalhista. Sim. Porque o Código de Processo Civil, para ele passar por um processo de reforma, a maturação dele durou mais de 1 ano e meio de debates, discussões com grandes pensadores, como nós vamos fazer, ouvindo pessoas de diversas áreas jurídicas, né? Aqui, quando a gente chega na reforma trabalhista, ela veio como uma imposição de cima para baixo, sem ouvir os atores sociais do mundo do trabalho, e coisa que as pessoas, ao meu ver, né, eu que estou no meio, assim, direto, eu lido mais com o outro lado, vamos dizer, né? Como eu atuo na fiscalização, eu atuo muito mais pelo lado do descumprimento, né? Sim. Então, quando eu verifico a reforma trabalhista da forma como ela veio, que ela saiu em 4 meses, em 4 meses você não consegue fazer um processo maturar a ideia de uma reunião sobre a decisão de quem que você vai mandar embora aí no Supremo. Você não faz isso nem em 4 meses. Então, você imagina uma reforma trabalhista que tem um complexo, que as pessoas esquecem disso. A reforma trabalhista, o direito do trabalho, ele regulamenta desde a pessoa da limpeza até o diretor executivo da Vale. Ele pega desde o sistema de mineração até o cortador de cana. É a mesma legislação para diversas atividades econômicas distintas. E desde o boteco aqui da esquina da padaria aqui da esquina, até os supermercados BH, exemplo, um grande supermercado. Então, você tem uma mesma legislação para diversas relações distintas no dia a dia, no caso concreto. E isso realmente fez o direito do trabalho precisar de ser, eu acho, né, criar, sim, uma nova legislação. Só que a forma como a reforma veio, ela veio de um revanchismo. Ela não veio, ao meu ver, como algo assim, nesse processo que eu conversei anteriormente, de algo pensado, vamos sim tirar esses excessos, vamos colocar isso de uma forma que também não inviabilize, vamos mudar o processo do trabalho, mas de uma forma que não inviabilize o acesso à justiça, porque o que a gente tem na prática hoje é que inviabilizou o acesso à justiça. Eu faço um plantão de orientação trabalhista lá no antigo Ministério do Trabalho, né, que acabou no Ministério da Economia, mas eu faço um plantão de orientação ao público. Os trabalhadores chegam e falam assim, doutor, eu tenho direito a isso. Eu falo, tem. Aí ele fala assim, mas é difícil para eu provar, porque no ônus da prova, num processo trabalhista, ele é muito mais difícil para o empregado provar, né? Muitas das vezes, a não ser que o ônus da prova seja do empregador. E aí ele fala assim, e se eu não conseguir provar, se eu não conseguir levar uma testemunha, que na maioria das vezes é uma prova testemunhal, como que eu vou fazer? Eu falo assim, você vai pagar os honorários sucumbenciais do advogado, mesmo sendo beneficiado da justiça gratuita, se você estiver desempregado. O que um cara desse fala? Você tá doido, eu não tenho dinheiro nem para pagar o meu almoço, eu vou correr o risco de entrar na justiça do trabalho? Ou então ele quer uma prova pericial, que é técnica, e se ele perder na prova técnica, ele ainda assim tem que pagar os honorários periciais. Então, coisas assim que vieram como um revanchismo, porque isso inviabiliza o acesso. Aí você vai para o outro extremo, aquilo que a gente estava falando, né? Então, o erro não é ter uma reforma trabalhista. Ela tinha que vir, mas a forma como ela veio, que, ao meu ver, não foi a forma mais adequada. O que você está falando é uma erosão mesmo de processos democráticos, né? Acho que essa é a ideia, porque quando você fala de falta de debate, a gente está falando de falta de pluralismo, de democracia e etc. E, Bruno, o que as pessoas não enxergam, assim, que não lidam diariamente com o direito do trabalho, é que a reforma trabalhista ela foi muito inteligente. Ela não chegou e tirou, assim, os trabalhadores não têm direito mais a 13º, não têm direito mais a hora extra. Se ela sabe que se ela fizesse isso, todo mundo ia falar assim, nossa, que loucura. Então, ela tirou a efetividade do direito do trabalho. E como que ela tirou a efetividade do direito do trabalho? Ela sucateou a fiscalização do trabalho. Hoje, muitas das vezes, a gente passou meses sem verba para fazer ação de trabalho escravo, denúncia de trabalho escravo, muitas vezes não tinha recurso para fazer. A gente o Ministério Público do Trabalho também sofreu ataques à instituição. A Justiça do Trabalho nem se fala, né? Discutiu-se até a sua extinção. E o sindicato virou o bicho mais criminoso da atualidade. Então, assim, se falar em sindicato, e isso tem um papel político por trás, né? É lógico que temos sindicatos, sim, que exercem um desfavor para a sociedade, como a gente tem juízes que exercem um desfavor, como a gente tem advogados que exercem um desfavor, mas a gente tem sindicatos que ainda assim cumprem o seu papel. Então, assim,
O que eu falo são os extremismos, né? Quando eu falo que todo sindicalista é bandido, quando eu falo que todo fiscal é corrupto, quando eu falo que todo juiz do trabalho é o cara que só julga a favor do empregado, eu desconstruo toda a lógica do direito de trabalho. E aí ele perde a sua eficácia sem eu precisar de dizer que o cara não tem mais direito a 13ª e a hora extra. Perfeito, cara. Eu concordo plenamente com tudo que você falou aí. Bom, Carol, vamos começar a entrar na nossa pauta mais forte, né? Fazendo essa introdução e essa crítica aí para o nosso ouvinte entender um pouquinho. Vamos entrar, né, nas novas medidas provisórias. Tempos de crise, né, gente, leva a legislações extraordinárias. E a primeira pergunta que eu tenho para os nossos convidados, depois eu deixo a pauta toda com você, Carol, é a seguinte. Essas modificações, elas vieram só para o período da crise, nós não estamos nem falando quais são ainda, tá? Só estou falando de lei no tempo, introdução ao direito. Elas são leis temporárias ou elas são mudanças que se pretendem definitivas no âmbito da legislação trabalhista? Cris? Não, Bruno, a princípio as medidas provisórias cogitam de medidas trabalhistas, de novas ações nas relações de emprego para vigorar durante esse período de calamidade pública em razão do coronavírus. Então, a princípio, toda essa nova legislação, ela tem como propósito solucionar questões emergenciais da rotina de trabalho durante o tempo de pandemia. Inclusive, as próprias medidas provisórias cogitam de dispositivos retomando o estado salarial, de jornada, de contrato, anterior à alteração por força da medida tomada pelo empregador. Ou seja, a própria medida já cogita do resgate da situação anterior. Agora a gente está cheio de exemplo, né, Chiquinho, de leis temporárias no Brasil, né, cara? A gente tinha só a lei geral da Copa quase, agora está cheio de lei temporária para a gente exemplificar na aula de penal, na aula de civil, na aula de trabalho, né? A gente está cheio dessas mudanças agora, né? Exatamente. Ô, Thiago, tem muitas mudanças interessantes, muitos exemplos Thiago, interessantes. E quais foram essas principais medidas provisórias antes da gente entrar no cerne de cada uma, só para o ouvinte, às vezes está anotando, né? Para ele quiser dar uma lida lá depois. Quais são as principais alterações que a gente teve em termos normativos? Bom, tudo começou pela Lei 13.979 de 2020, né? Que foi lá de fevereiro de 2020, antes mesmo de começar, né, o contágio comunitário no Brasil, para definir o que era isolamento e o que era quarentena, né? E isso foi muito importante para definir que tinha que ficar isolado quem estivesse doente, mesmo contaminado pelo Covid, ou aqueles que, mesmo contaminado, não apresentassem sintomas. Esses tinham que estar em isolamento. E em a 13.979, gente, a gente já falou delas em algumas lives do Supremo, falamos aqui no episódio do Marcos, ela é como se fosse um marco civil da pandemia no Brasil. Ela é o marco civil do coronavírus, ela é uma lei interdisciplinar, né, que ali ela estabelece sementes para que outras leis possam surgir, outros regulamentos possam surgir, né, Thiago? Só para o nosso ouvinte entender um pouco melhor. Então, essa lei 13.979, que era uma lei ampla, ela trouxe só no seu artigo 3º, parágrafo 3º, essa regulamentação trabalhista, porque ela disse que tanto esse cara em isolamento, que é esse trabalhador que ficou doente, contaminado, apresentando sintomas ou não, e tanto aquele em quarentena, que teve contato com alguém que esteve em área de risco, e, portanto, ele tinha que ficar em quarentena para não correr o risco de transmitir a outros trabalhadores. Nessas duas hipóteses, era considerado falta justificada, ou seja, ele não sofreria desconto do seu salário nesse período. E, obviamente, se ele tivesse doente, né, passando do 15º dia, ele teria direito ao auxílio-doença, né, por conta do benefício previdenciário. Depois veio a medida provisória 927, aí a gente já estava no olho do furacão, né? Em março, o bicho pegando, o coronavírus já começou a paralisar, decreto estadual fechando atividades econômicas. Nessa medida provisória 927, foi aquela que causou um primeiro, né, espanto, porque veio uma possibilidade, uma suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, só que essa suspensão, depois, no mesmo dia, né, o presidente ele revogou esse artigo, que era o artigo 18, dizendo que não poderia haver essa suspensão de 4 meses sem nenhuma contrapartida,
que era o que ele previa nesta medida provisória. Só que vieram outras pequenas alterações, possibilidade de antecipação de férias, teletrabalho, feriado. E depois, né, não satisfeito, porque essas medidas realmente não ajudavam tanto, vamos dizer assim, os empregadores, veio o 928, a medida provisória 928, permitindo, sim, a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho, né? Mas, como tudo no direito de trabalho é polêmico, já temos aí o MADI, né, dizendo da inconstitucionalidade dessa redução e dessa suspensão por acordo individual, que só poderia ser via negociação coletiva. E hoje saiu a medida provisória 946, permitindo também o saque do FGTS limitado a R$ 1.045 para os trabalhadores. Então, essa é a panorama jurídica aí da nossa atual situação. Só lembrando que o nosso ouvinte, né, a gente está gravando isso aqui na semana anterior, o nosso episódio vai ao ar na segunda-feira e nós já estamos gravando, e no dia 8 de abril saiu essa nova medida provisória 946. A gente acha que vai ser difícil sair novas medidas provisórias até a publicação desse episódio, até porque tem uma Semana Santa no meio, mas nada é impossível em tempos de corona, né? Nada. Carol? Então, resumindo, esse contexto legislativo. Lei 13.979, medida provisória 928, 927 e 928 também, né? 936 e 946. É isso, né? E uma dúvida muito recorrente que surge quando a gente fala desse novo contexto legislativo é sobre o alcance dessas novas regras. Quem vai ser atingido por essas novas regras? Por exemplo, elas são aplicáveis aos domésticos? A quem se destinam essas regras? É importante a gente falar isso também, porque o pessoal que está escutando a gente quer saber, será que isso se aplica a mim também ou não? Só ao meu empregador? Cris? Então, a própria medida provisória 927 delimitou a quem se aplicam as novas regras. Eu acho que vale a pena aqui lembrar um pouquinho que todo o direito do trabalho, ele é construído na diferença entre simples trabalhador e empregado. Nas nossas primeiras aulas de direito do trabalho, na faculdade, a gente conhece os requisitos da relação de emprego. E essa distinção realmente é importante, mesmo nesse contexto de coronavírus, porque o ordenamento jurídico trabalhista, a princípio, ele se destina às relações formais de emprego, né, aos vínculos de emprego. Então, a princípio, é o empregado quem estará sujeito às novas regras aí trazidas pelas medidas provisórias citadas aí pela Carol e também pela legislação já em vigor. Mas outras classes de trabalhadores, de certa forma, também sofrerão impacto da nova legislação trabalhista. Então, vale aí citar alguns empregados especiais, como o rural, o empregado doméstico, lembrando que, em razão da especificidade, da particularidade, como se dá a prestação de serviço em cada um desses casos, nós vamos aí adequar a legislação correspondente. Então, por exemplo, o doméstico, que não em tempo muito distante sofreu nova regulamentação, né? A Lei Complementar 150, lá em 2015, veio trazer os novos direitos trabalhistas, a famosa Lei dos Domésticos. Então, as novas regras em tempo de pandemia devem se adequar, em parte, à Lei Complementar do Doméstico. Então, as novas regras se aplicam a algumas relações de emprego especiais, mas, de forma cautelosa, deve-se dar a sua aplicação na rotina de trabalho. E outros trabalhadores, inclusive, também foram alcançados por essa nova legislação. Vale citar aí, também muito em voga, a terceirização, né? Os terceirizados, então, a Lei 6.019 também foi modificada recentemente. Nós temos aí hoje a possibilidade de terceirização em atividade fim, em outros segmentos, isso foi muito debatido na ocasião. Então, aqueles trabalhadores regidos pela Lei 6.019 de 74 também se sujeitam às novas regras trabalhistas. E vale ainda citar alguns trabalhadores que, quanto a um ou outro direito cogitado aí pelas medidas, também sofrerão um impacto, como trabalhadores informais, né? Até mesmo desempregados. Então, a princípio, a legislação é para o legítimo empregado, né? Aquele que tem carteira assinada, alguns empregados especiais,
mas outros trabalhadores como autônomo, né, até mesmo estagiário, vão sofrer aí alguns respingos, sim, da nova legislação. Perfeito. Aí depende Thiago, realmente da matéria. Entendi. Tiago, nesse sentido, durante esse período de isolamento social, em que nós temos visto aí todos os estabelecimentos praticamente fechados, muita gente trabalhando em home office, o que é que o empregador, quais são as medidas que o empregador pode tomar com relação aos seus empregados? Porque eu sei que tem muita gente que fica na dúvida. Ah, o meu patrão me transferiu para o home office, ou então ele me concedeu férias, eu estou em férias coletivas, isso pode, isso não pode? O que o empregador pode fazer durante esse tempo de pandemia, de acordo com essas novas regras? Você quer fazer uma pergunta, Brunão? Não, até porque, né, cara, a gente está diante de um cenário que é totalmente novo. Vamos pensar no restaurante, o cara está fechado. O que vai fazer com o garçom, com o cozinheiro? O cara tem uma loja, o que vai fazer com o vendedor? O cara tem uma concessionária, o que vai fazer com o mecânico que trabalha ali? Então, é um cenário, gente, realmente de crise e que o direito tem que trazer respostas, não tem como fugir. Né? Então, o que a gente está querendo saber é quais foram as respostas que esse arcabouço normativo que a gente acabou de falar, essas leis, essas medidas provisórias, estão trazendo para a gente, né, Tiago? Que tinha que fazer alguma coisa, cara. É claro, o que se espera do Estado é dar respostas, né? Claro. O Estado brasileiro pode ser criticável, mas ele tem dado respostas, sim, assim como todos os estados do mundo, como a Cris colocou, a essa crise aí, né, cara? Eu gosto de dividir esse tema muito em atividades econômicas, né? Eu brinco que tiveram atividades econômicas que não sofreram nenhum impacto com esse coronavírus, não digo nenhum, mas não alteraram o seu modus operandi, como supermercados, padarias, que precisam estar abertos ao público, né, as atividades essenciais. Então, na maioria das vezes, os contratos de trabalho eles permaneceram inalterados, mas a gente teve aqueles outros dois tipos de atividade econômica. Uma delas, onde houve uma determinação do Estado para paralisação das atividades, então, esses realmente fecharam-se as portas. E aí, para esse que fechou a sua porta, se ele não tiver uma forma de fazer a sua atividade em teletrabalho, ele teria que ou reduzir, né, o salário dos seus empregados ou suspender a atividade desses trabalhadores. Para aqueles que têm condição de fazer o home office, ele poderia, sim, colocar esses trabalhadores em teletrabalho, desde que viável, né, com a sua atividade econômica. E pegando o gancho no que a Cris disse, por exemplo, da doméstica, a MP 927, ela se aplica às domésticas. Mas, por exemplo, o teletrabalho, não tem como aplicar o teletrabalho ao empregado doméstico. Então, por isso que eu falo muito que essa atividade econômica ela é um carro-guia para esses seguintes desdobramentos de qual que vão ser as soluções para esses trabalhadores. Então, se ele vai para o home office, se tem condição dele ir para o home office, o empregador tem que comunicar com 48 horas de antecedência, seja por escrito ou seja por meio eletrônico, que este trabalhador vai para o teletrabalho. E ao ir para o teletrabalho, mudou-se o que estava na CLT, que pela CLT tinha que ter a anuência do empregado. Agora não, pode ser ato unilateral do empregador, essa transição do regime presencial para o teletrabalho. E aí, o que os trabalhadores vivem perguntando lá nos nossos plantões, né? E agora, eu tenho direito à hora extra? Não tenho direito à hora extra porque eu fui para o teletrabalho? E aí, a CLT, né, com a reforma trabalhista, colocou lá no artigo 62, inciso 2, que os teletrabalhadores não têm direito às horas extras, porque estariam excluídos do capítulo da duração do trabalho. E ao se excluir esses trabalhadores do capítulo da duração do trabalho, eles não teriam direito ao adicional noturno, ao intervalo intra-jornada, às horas extras, a todos aqueles dispositivos que se encontram neste capítulo da duração do trabalho. Tranquilo? Mas, tranquilo. Uma dúvida. Ô, Cris, e se, por exemplo, a gente tiver uma dificuldade de colocar o cara em teletrabalho? A gente teve uma situação dessa no Supremo, né? Uma pessoa que trabalha com a gente não tinha internet boa em casa, a internet era muito ruim, não dava para fazer o trabalho dela. Então, a gente reuniu e falou, cara, coloque a internet que for necessária na sua casa e depois a gente vai pagar isso aí para você, porque não tem como eu te mandar para o home office, você não tem internet, você não trabalhar. O que eu vou fazer com esse cara? Isso, tem algum regulamento para isso ou é bom senso mesmo? O cara fala, pô, eu vou ficar em home office, não tem nem computador, irmão, como é que eu vou trabalhar?
Ô, Bruno, tem regulamentação sim, mas eu queria até aproveitar que eu acho que, vamos ver se o Tiago concorda comigo, tem uma ponderação que é muito pertinente sobre home office e teletrabalho. Na verdade, são modalidades de prestação de serviço diferentes, você sabia? No dia a dia, exatamente. No dia a dia, as pessoas têm tratado como uma mesma forma de prestação de serviço. Eu sou essa pessoa. Mas para o direito... Eu também. Então, pessoal, para o direito... Vamos ver se o Tiago concorda comigo. Concordo. Para o direito do trabalho... Para o direito do trabalho, sempre existiu diferença entre home office, teletrabalho e trabalho à distância. Inclusive, a nossa referência é um velho artigo da CLT, o artigo 6º, que diz que se presente os requisitos da relação de emprego, não importa onde se dá a prestação de serviço. Pode ser na sua casa, pode ser no Japão, certo? Foi isso que, inclusive, autorizou a reforma trabalhista a regulamentar o famoso teletrabalho. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas sobre esse meu comentário, sobre essa diferença? O direito do trabalho, ele sempre diferenciou por um motivo muito simples. Trabalhar em home office significa simplesmente mudar o local de trabalho, Bruno. Então, é você que trabalha na empresa e que, de repente, vai trabalhar em casa. Só isso. Não há qualquer alteração quanto às obrigações e os direitos trabalhistas. A princípio, não. Então, no home office, lá no antigo home office, né? Não desse momento de que tanto se fala, mas o home office, ele tem limite de jornada, ele tem controle de jornada, é possível apurar hora extra, cria-se mecanismos para a fiscalização do empregador como se ele estivesse na empresa, como se ele estivesse no estabelecimento do patrão. O teletrabalho, não. O teletrabalho é uma prerrogativa de se exercer uma atividade em casa ou em qualquer outro lugar. O teletrabalho é um trabalho longe dos olhos do patrão, mas não necessariamente que aconteça em casa. O teletrabalho foi regulamentado, o home office não. E é isso que o Tiago falava. Quando a reforma trabalhista acrescentou os artigos 75A e seguintes na CLT para regulamentar o teletrabalho, tirou dessa modalidade o limite de jornada, o controle de jornada, o direito a horas extras, o direito a intervalo como horário de almoço. Então, a princípio, a gente teria duas modalidades agora no mesmo pacote. Essa é a primeira particularidade que eu noto na medida provisória 927. Ali, o presidente, ele coloca no mesmo pacote, sujeito à mesma disciplina, o home office, o teletrabalho e qualquer outro tipo de trabalho remoto. Agora, toda essa galera, Bruno, não tem o mínimo de controle de jornada e não tem esses direitos pertinentes à hora extra, adicional noturno, períodos de descanso. Mas se provar, pode ter, né, Cris? Se provar, pode ter. Eu comecei a mandar mensagem aqui para Carol. Carol trabalha lá no Supremo. Ô, Carol, tudo bem? São 11h30 da noite. Eu preciso que você me entregue até 00:30 aqui uma coisa urgente para amanhã de manhã. Tá lá no WhatsApp dela. Tá no e-mail que eu mandei. Isso. Se ela provar lá na Justiça do Trabalho, o Supremo vai tomar ferro. É exatamente isso. O artigo 62 que o Tiago citou, que teve aí o acréscimo do inciso 3º com o teletrabalho, ele tem a seguinte redação: não se aplicam as regras do capítulo de duração do trabalho, não se aplicam as regras de limite de jornada, de hora extra, a quem? Aos teletrabalhadores, desde que não haja efetivo controle do empregador. Porque se, mesmo à distância, e nós sabemos que os meios telemáticos, os mecanismos de informação, de tecnologia hoje, viabilizam esse tipo de controle. Né? Eu já tive clientes como técnicos de informática que giravam o mundo inteiro trabalhando para uma empresa brasileira, e ele era milimetricamente monitorado pela impressão digital. Então, cada ato dele pelo computador exigia a impressão digital. E isso delimitava a jornada dele, porque a empresa estava daqui do Brasil, controlando exatamente quanto tempo ele estava acessando o sistema. Faltou uma assessoria para a empresa, né? Falou, você fica fazendo isso,
Você está achando que está controlando? Você vai tomar um ferro. Isso aí é prova contra você, ô idiota. Exatamente, Bruno. É isso. Então, eu acho que, a princípio, o que precisa ficar bem claro é que, pro direito do trabalho, home office, teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, são modalidades distintas de prestação de serviço, mas que, neste momento, a medida provisória resolveu tratar com igualdade para até facilitar o entendimento entre as pessoas, né? Então, quem que vai ficar? Então, respondendo a minha pergunta, né? O empregador tem que dar meios para o teletrabalho, né? Então, se o cara não tem internet, não tem computador, não tem uma mesa, o empregador vai ter que providenciar meios. Isso é muito legal, porque tem muita gente em home office que não está pensando nisso, né? O empregador tem que providenciar meios para que as pessoas possam desenvolver suas funções, não é isso, Thiago? Nós temos... Né, Cris? Desculpa. Não, tudo bem. Só para finalizar, nós temos um artigo específico para isso, né? Mas que disciplina o teletrabalho, que nesse momento poderia ser aplicado às outras hipóteses por analogia, talvez. Mas excelente. O teletrabalhador... E pode ser, só para ficar bem claro para o ouvinte, é discricionariedade nesse momento do empregador. Falou, aqui você não vai trabalhar, não tem como você trabalhar daqui, você vai para o home office, vai trabalhar. E se o cara se recusar, Thiago? Não vou não. Eu sou a favor do comércio abrir. Então você abre a sua loja, eu venho aqui. Não, cara, você vai ficar em teletrabalho. Não, vou não. Isso aí é um absurdo, isso aí é coisa da China. Isso aí é para tomar meu emprego, o chinês querendo tomar meu emprego. Então eu vou vir aqui presencialmente. E aí, o empregador, cala a boca, é justa causa, tá na rua. Como a lei coloca essa questão de agora é um direito potestativo do empregador, né? Ele que vai tomar a decisão se quer colocar ele ou não. Se nesse período de pandemia ele se recusar, né, ele está cometendo um ato de insubordinação. Todo ato, né, de que ele não se subordina ao seu empregador, ele pode ser sofrido, tanto com advertência, suspensão, com todas as ferramentas que são dadas para o empregador dentro do seu poder diretivo, do seu poder punitivo. Agora, interessante falar aí da questão da internet, né? Eu acho que eu ouvi em outras lives, eu achei interessante esse posicionamento. Se, por exemplo, o empregado, nesse caso que você deu, ficou claro, né, que ele não tinha condição nenhuma, mas se ele tem uma banda larga que ele já usa normalmente em casa e ele foi para o home office e ele continua se utilizando daquela ferramenta, né, alguns entendendo que ele não gerou custo nenhum a mais para ele, que o empregador não teria que, obviamente, arcar com aquele custo da internet que ele já estava dentro do seu, vamos dizer assim, do seu patamar normal de custos, né? Agora, se exatamente precisasse de uma internet mais avançada, onde ele tivesse que ter um incremento, um custo a mais, aí sim o empregador arcaria com esse custo, né, da internet, fazendo essa questão. E um outro adendo que você colocou aí da mensagem para a Carol, a medida provisória, ela coloca no artigo 4º, parágrafo 5º, essa 927, o seguinte texto: que o tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Ou seja, nem essa mensagenzinha que você mandar aí para a Carol à noite, aí, falando, Carol, ele está dizendo que isso vai ser considerado tempo à disposição. Carol, você está ferrada. Eu vou mandar mensagem 6h30 da manhã quando eu acordo. Então, obviamente, né, ainda bem que eu acordo cedo. Essas questões de fiscalização do horário de trabalho, se o empregador, obviamente, criar, e hoje é muito fácil, né, um sistema que ele consiga ver o login de entrada e de saída do trabalhador, que ele mantenha ele full time, acabou, ele está controlando a jornada, ele vai, obviamente, ter sim que estar dentro daquele capítulo da duração do trabalho. Show. E aí vem uma pergunta que... pode falar. Não, pode falar, vai lá. Então vem uma pergunta que está pipocando aí nas lives, está pipocando no Ministério, que é a questão do... E esse teletrabalhador, já que ele não está incluído no capítulo da duração do trabalho, esse teletrabalhador poderia reduzir a jornada dele? Ele poderia ter jornada reduzida? Já que ele não tem controle da jornada? Essa é uma pergunta que vem aí em várias lives e vem aí a Cris já está falando ali que não, né, Cris? O que você acha, Cris? Olá, Cris. Cara, é incompatível, logicamente incompatível, né?
Na verdade, como o teletrabalhador tem regulamentação específica, não se enquadraria aí nas possibilidades de redução de jornada e redução salarial, não é isso, Thiago? Exatamente. Como ele não estaria dentro dessa lei, né, com controle de jornada, não poderia fazer redução, ficaria um pouco incoerente. Mas o que alguns estão levantando, que isso poderia ser possível na hipótese de redução de tarefa. Então, por exemplo, eu tenho lá um empregado que ele tem 10 processos numa semana. Se ele vai para o teletrabalho, eu tenho que reduzir para 5. Exemplo meio tosco aqui, mas para que fique claro. Se eu estou reduzindo a jornada dele em 50%, eu deveria apurar aquilo por meio de tarefa. Alguns estão defendendo a ideia de que isso poderia... vou diminuir um dia de trabalho dele na semana. Aí eu estaria reduzindo 25% da jornada dele. Só que, ao meu ver, isso não diz que você reduziu a tarefa dele. Eu posso pegar o cara que faz os mesmos 10 processos e botar ele para fazer em 4 dias, entendeu? Exatamente. Então, assim, essa redução, ela tem que ser, ao meu ver, para uma segurança jurídica futura, ela deveria ser comprovada em tarefas. Olha, eu fazia X, agora eu faço meio X, entendeu? Até porque no Brasil, não... Até porque no Brasil a gente tem a prática do pagamento de salário por tempo de produção e não por produtividade, né? Então, nós não temos uma prática de salário-tarefa, né? Nós temos uma prática de paga-se pelas 8 horas de prestação de serviço. Perfeito. Então, eu acho que é mais por essa razão aí que não teria mesmo. Carol, você tinha falado também, né, Carol, de férias, né? Férias e feriado. Isso. São duas coisas boas que antecipação. a galera do Supremo está perguntando direto para a gente está discutindo. A gente acabou de dar férias para a Poli, né, nossa gerente geral de eventos, todo mundo conhece a Poli, quem já foi em hora H do ela Supremo, conseguiu, né? Bruno. Ué, evento, ela só faz evento presencial, poxa, aí falou pro Poli, só lamento, velho, você tá de férias. E ela já estava com férias programada para esse período também. Mas é uma pergunta boa, né, Carol, que você colocou na pauta. Sim. Férias e antecipação de feriado. Como é que ficaram essas coisas, né, Carol? E, além disso, o banco de horas, que também é uma dúvida muito recorrente do pessoal. E aí, Cris, o que você conta pra gente de férias? Então, e aí a gente passa para feriado e banco de horas com o Thiago. Perfeito. Vamos falar aí de férias. Férias é um direito que o brasileiro conhece bem, né? Na verdade, é um dos direitos mais queridinhos aí do brasileiro, é o período de férias, é o período de descanso mais prolongado que nós temos na legislação trabalhista, né? Então, o brasileiro adora feriado, mas não tanto quanto férias. Bom, e na verdade, é também sabido que o direito do trabalho cogita de 2 períodos para o gozo desse direito de férias. Um período aquisitivo de férias, que é o período de 12 meses, durante o tempo que o empregado vai prestar serviços ao empregador e adquirir o direito ao descanso. E, na sequência, mais 12 meses, sucessivos 12 meses, que é o período concessivo de férias. Período que se concede agora ao empregador para que ele permita usufruir desse descanso. Pois bem, o que a medida provisória 927 autoriza como uma das medidas aí, nesse tempo de enfrentamento. Parece que minha internet caiu. Não. Estamos te ouvindo. Não? Voltou? Estamos te ouvindo, Ótimo. Então, o que a medida provisória 927 fez agora foi exatamente possibilitar a antecipação de períodos de férias, mesmo quando não completa o período aquisitivo. Ou seja, o empregado sequer adquiriu o direito ao descanso e estará usufruindo desse descanso nesse tempo de isolamento ou de quarentena determinado pelo ministro da Saúde, né? Então, seria isso. Pode o empregador, dentre as alternativas, antecipar períodos de férias aos seus empregados para justificar a ausência do serviço nesse tempo de isolamento ou de quarentena. E parece, Cris, se eu não estou enganado... Mas são várias as... Se eu não estou enganado, também mudou aquela questão da notificação, né, prévia, que o empregador sempre foi direito potestativo dele dizer quando o empregado vai tirar férias. Isso eu lembro lá da minha faculdade que eu estudei, faz tempo. Perfeito, exatamente. Ele tinha que notificar antes, até na live que eu fiz com o Thiago, a gente falou isso, né, Thiago? Com 30 ele tinha que notificar dias. Com 30, agora parece que passou para 48 horas, uma coisa assim? Perfeito. 2 dias, né? Exatamente. 2 dias. Bastam 2 dias de antecedência aí.
Aí posso chegar, a partir de segunda-feira, galera, hoje é quarta, a partir de segunda, tá aí todo mundo de férias, 30 dias. Pô, chefe, mas eu não tenho nenhum ano ainda, tem problema não, você já tá de férias, já tô antecipando suas férias. Pô, chefe, sacanagem, eu não posso viajar. Irmão, lamento, a loja tá fechada, cara, então você tá de férias. É excepcional, né? É excepcional e pensa que nós estamos, inclusive, uma preocupação que eu fico aí, Bruno, uma preocupação que eu fiquei diante aí da medida foi com relação à ausência de limites para essa antecipação. Porque se você pode antecipar sem a aquisição do direito a férias, poderia o empregador antecipar vários períodos de férias futuros. Então, o que a medida diz é o seguinte, num primeiro momento, o empregador, por ato potestativo, antecipa um período de férias. Mas, de forma adicional, poderá, por um simples acordo individual com o empregado, antecipar outros e futuros períodos de férias. Então, nós poderíamos ter aí, a depender do tempo de isolamento, de quarentena, ter um empregado que já tenha, que comprometa 2, 3, até 4 períodos de férias futuros. E isso nós estamos falando da possibilidade de um trabalhador ficar 3, 4 ou até 5 anos prestando serviços diretamente ao patrão, sem usufruir do sem férias. E se ele é demitido antes, o patrão vai exigir que ele indenize as férias gozadas? E você acredita? É um ponto interessante. E a medida não traz resposta para esse ponto. Não traz resposta para esse ponto. Aí vai começar o empregador judicializar para falar, bicho, olha só, você gozou férias na época do corona. E agora você fez uma merda aqui, eu tô te demitindo. Então você tem que me pagar isso aí. Eu vou abater aqui da sua verba rescisória. E o pior, Bruno, que pela lógica me parece razoável essa decisão, para evitar um enriquecimento sem causa. Claro, porque afinal de contas, a remuneração das férias, ela se dá da mesma forma como já previsto na CLT. O que mudaram foi o tempo para pagamento dessa remuneração. Né? Então, as férias geralmente são remuneradas em até 2 dias antes do início do gozo, do descanso. Sim. Agora, o pagamento poderá acontecer até o 5º dia útil do mês seguinte ao descanso, certo? Então, é como se fosse o pagamento de um salário, realmente. É verdade. E aquele terço constitucional de férias, que é realmente aquela quantia que o empregado acha, né, que ganhou na loteria e vai lá para Chamoá, Porto Seguro e queima tudo por conta. Então, o terço constitucional, ele poderá ser pago em tempo ainda mais futuro, né? Cogita aí o legislador do pagamento até o 13º, ou seja, até o último momento de pagamento do 13º, que seria aí 20 de dezembro, né, daquele respectivo ano. Então, nós tivemos uma mudança no time de pagamento da remuneração de férias, mas não prejuízo da remuneração das férias. Então, se o empregador antecipar vários períodos, estará remunerando todos esses períodos e justifica, no caso de uma rescisão, antes de completar aí o período aquisitivo posteriormente, descontar na rescisão, por que não? E aí, Tiagão, você queria abordar aí antes? Você tinha feito uma cena aí? Não, tranquilo. É só segue o jogo, segue a ordem das perguntas. E aí eu deixei para você, cara, a gente falar de feriados, né? E mais qual foi o outro, Carol, que você tinha levantado? Banco de horas. Banco de horas. Banco de horas. E aí, Tiagão, como é que fica, cara? Tranquilo. Bom, na questão da antecipação de feriados, a gente tem que observar que a lei criou o limite em relação aos feriados religiosos. Então, feriado religioso, ele precisaria de uma anuência do empregado. Agora, se esse feriado não for um feriado religioso, você pode chegar, né, para o empregado, avisando ele com 48 horas de antecedência, que ele, por exemplo, né, na sexta-feira, ele vai folgar, né, não vai trabalhar, mas que, na verdade, aquela folga da sexta-feira agora não, porque já é um feriado, né? Vamos pegar na semana que vem. Numa quarta-feira da semana que vem, você avisa que ele não vai precisar de trabalhar, mas que, na verdade, aquela quarta-feira diz respeito ao 7 de setembro, que é um feriado que você está compensando. Então, ele não trabalharia na quarta da semana que vem, mas, na verdade, quando chegasse lá o dia 7 de setembro, ele teria que trabalhar normalmente, porque ele se antecipou esse feriado para ele. Pode fazer a pergunta.
E, Tiago, existe um limite de feriados que podem ser antecipados? Porque aí cai naquela mesma questão que a Cris falou sobre as férias. Aí você antecipa vários feriados e aí quando chega realmente no dia do feriado, se já tiver acabado a pandemia, o empregado Vai ralar. não folga, né? Vai ralar. Todos os feriados aqui até 2023, viu? Aí da pandemia inteira, aí acabou, não tem mais Natal e Ano Novo. A medida provisória, né, ela não trouxe limites para essa quantidade de antecipação de feriados, assim como ela não trouxe limite para antecipação de férias. Agora, retomando essa questão, que eu acho que ela não trouxe o limite, mas muitos empregadores não vão antecipar demais, justamente por isso. Porque se você antecipa 3 férias, você tem que ter certeza que aquele empregado vai durar 3 anos ali na sua empresa, para você ter a contrapartida. Porque se você faz esse ato de loucura, né, de antecipar 3 férias de uma vez, o que a lei deu essa possibilidade de antecipação de férias? Porque se você não desse férias, ele ia receber... Oi. Tiago, mas as medidas não são para a preservação do emprego e da renda? Que raciocínio é esse, meu colega? Não, pois Precisamos aqui incentivar a proposta do governo. Todas essas medidas não são para a preservação do emprego e da renda. Claro. Então, enfim... Eu acho até que ela hoje se tornou, vamos dizer assim, a menos interessante depois da medida 936, a que veio agora, né? Mas ainda quem fez né, quem adotou essa medida, se o cara antecipou 3 meses de férias, vamos chamar assim, né? Já antecipou 3 anos, né? Porque ele está projetando que ele teve 3 períodos aquisitivos para dar 3 gozos de férias. Quando fosse fazer a rescisão, aí eu estou falando análise jurídica, a única coisa que eu entendo que poderia ter de devolução, como você disse aí, numa eventual rescisão, seria o terço de férias. Porque o salário das férias, ele deveria pagar mesmo se o trabalhador não estivesse trabalhando, porque é o que a lei jurídica diz do contrato de trabalho. Se, né, o risco de atividade é do empregador e não está tendo atividade econômica, ou ele estaria pagando o salário ou antecipando as férias. O que viria a mais aí das férias? Seria o terço constitucional. Então, o terço constitucional talvez sim pudesse haver essa discussão desse desconto numa eventual questão jurídica mais à frente. Mas entendo que o valor do mês de salário, que é o que as férias remuneram, isso, em tese, ao meu ver, não seria enriquecimento ilícito. Seria, nessa questão do salário, a retribuição que ele receberia se ele não tivesse férias também. Entendeu? Porque a lei não autorizou. Vamos esperar o TST nessa aí, porque vai ter voto divergente, com certeza, né? E banco de horas, cara, para a gente avançar? Pois é, e aí no banco de horas, uma alteração que o banco individual, banco de horas individual trazido pela reforma trabalhista, ele poderia ser de no máximo 6 meses. E o que é o banco de horas? Eu fazer hora extra hoje, e ao invés de eu receber ela com um adicional de 50%, amanhã, por exemplo, eu trabalhar 2 horas a menos. Então, trabalhei 2 horas a mais hoje, meu banco ficou positivo, 2 horas. Amanhã, trabalhei 2 horas a menos, igualou. Ficou tudo certo. Então, esta é a ideia do banco de horas. Qual que foi a questão? Você ficaria, então, a partir agora desse período de pandemia, em casa, recebendo normalmente o salário, mas aquilo ia debitando no seu banco de horas como negativo. Então, suponhamos que você ficou ali um mês inteiro em casa sem trabalhar. Você gerou um débito negativo, suponhamos ali, de 200 horas de trabalho. Quando acabar a pandemia, e aí é bom que se frise esse marco, quando acabar a pandemia, surge um prazo de 18 meses para a compensação dessas 200 horas que ficaram negativas. Então, o empregador tem até 1 ano e meio, né, que são 18 meses, para compensar estas horas extras. Ou seja, ele vai ter que colocar num limite. O cara só pode fazer no máximo 2 horas extras diárias, sem ultrapassar as 10 horas. Então, ele teria que fazer durante 1 ano e meio, né, estas horas extras com esses limites para conseguir compensar e zerar esse banco de horas. Antes da medida, então, essa compensação era feita em 6 meses, agora em 18. 18, E eu queria deixar isso claro também, Brunão, que tanto as férias, antecipação de feriados e o banco de horas, eles perderam um pouco o interesse do empresariado e do próprio trabalhador diante das novas formas trazidas pela MP 936, que é a possibilidade de redução de salário e de jornada e de suspensão.
Tanto que Pô, já engata nessa, cara. Vamos lá. Então pode reduzir jornada e pode reduzir salário, né? Porque essa é a polêmica de semana passada para cá, né, cara? Exatamente. Tá pensando isso aí para Carol, a gente está pensando aí dar uma reduzida aí de 80% do salário dela, tá liberado ou não, assim? Ok? 80%? Meu Deus. Desculpa dar essa notícia ao vivo, Carol. Exatamente. Então, essa E reflexão... Pode falar, Chico. Não, justamente, eu acho que toda essa discussão está num campo extremamente polêmico, porque é necessário e é perfeitamente possível se entender ambos os lados da discussão. A gente está em um contexto de possível colapso econômico, cujas proporções a gente ainda não pode calcular. E a preservação desses empregos, de certa forma, precisa ser priorizada. Ao mesmo tempo, né, é óbvio que o empregado é a parte mais fraca disso tudo. Agora, a discussão que paira no ar, não só eu quero saber das suas opiniões sobre a viabilidade desse tipo de medida, como também sobre a constitucionalidade desse tipo de redução, tanto das horas trabalhadas, né, quanto proporcional do salário, porque, obviamente, né, não faltarão nem populismos e nem vozes sensatas que clamam por ambos os lados. E já ouvi muita gente boa afirmando pela inconstitucionalidade. Se for inconstitucional, qual direito social exatamente é violado por esse tipo de medida? Então, Chiquinho, na verdade, a gente cai lá. Não, pode continuar. Não, desculpa. Posso continuar? Então, na verdade, as principais consequências que teremos aí antes até das questões serem levadas ao judiciário, certamente, as questões individuais, né, serem levadas ao judiciário, certamente diz respeito ao trato da constitucionalidade dessas medidas, né? O que pesa bastante em todas elas é o fato de que nós sempre tivemos um direito do trabalho protecionista, de intervenção estatal. De repente, nós contamos com uma reforma trabalhista que valorizou a negociação coletiva, fortalecendo aí a atuação das entidades sindicais. E agora, nesse momento de crise, nós temos a retomada das negociações individuais. Então, a grande questão é que as novas medidas transferem diretamente para o empregado e para o empregador, e é o que muito se discute sobre o lesar ou não de direitos trabalhistas, sobre o violar ou não da Constituição, para a negociação direta entre empregado e empregador. E é aí que talvez recaiam os principais debates sobre a constitucionalidade dessas medidas. Sobre a redução salarial, por exemplo, o artigo 7º da Constituição diz, sim, a princípio o salário é irredutível, está lá dentre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos, rurais e domésticos. Perfeito, mas a própria Constituição excepciona essa regra, né? O salário é irredutível, salvo negociação coletiva. Então, já antes mesmo de todas essas reformas, antes mesmo da reforma de 2017, era constitucional reduzir jornada e proporcionalmente reduzir salário, por negociação coletiva. É o que grandes empresas, como por exemplo Iveco, sempre fez no país. Em época de pátio cheio na Iveco, nessas montadoras de veículos, há uma negociação coletiva para se reduzir a jornada dessa mão de obra, né, da parte de montagem de automóveis, e proporcionalmente é reduzido o salário durante o período de redução da jornada, constitucional. Agora, a grande questão seria a medida provisória, a nova medida provisória 936, constitucional, na medida que autoriza uma redução de jornada, com proporcional redução de salário por simples acordo individual, né? Teria sido recepcionado, né? Teria uma validade constitucional? A meu ver, não. Essa foi a discussão que o STF deu na liminar da ADIM, é isso que você está falando, lá do Lewandowski? Isso. Que está gerando uma polêmica danada nessa semana, né? Está gerando uma polêmica danada. Na semana que passou, porque o nosso episódio vai ao ar na segunda, né? Exatamente. Eles ouviram um vídeo de alguns deputados falando justamente sobre isso. Lewandowski, populista, etc.
Esquerdista, Isso, os murmurinhos. Né? E ele é mesmo, ele é de esquerda mesmo. Também não vai falar que não é não, porque ele é de esquerda. Não! Ele é petista, mas a polarização sim. dessa Ele forma é petista. O Lewandowski é petista. Bruno. Mas a questão é, Bruno e Chiquinho, independente da linha seguida pelo Lewandowski, a questão é que é uma situação excepcional, sabe? Eu tenho acompanhado muito manifestações do Ministério Público do Trabalho a respeito dessas medidas, né? Um órgão que tem o meu respeito, aí, o meu curvar a todo momento na atuação trabalhista, no cenário trabalhista, enfim. O que sempre deve ser ponderado, e eu acho que o judiciário vai ter um papel relevante nisso tudo, é que é uma situação excepcional. Não dá para trazer as regras no rigor, talvez, que elas exijam, porque esse engessamento vai comprometer todo o propósito primeiro, que é exatamente a manutenção desses empregos e a conservação da renda. Então, o que eu consigo ponderar num certo momento é que, diante, reconhecida a calamidade, esse momento de coronavírus como uma situação de força maior, e isso foi decretado, né? Foi reconhecido como um evento de força maior, enquadrado no artigo 501 da CLT. Se, de fato, estamos diante de um evento de força maior, ponderações devem ser feitas nesse sentido, porque não se trata de um acordo individual autorizado por uma norma qualquer em um momento qualquer. Se, nesse momento, a gente for aguardar negociações coletivas, movimentação sindical, a coisa não vai funcionar, simplesmente essa não vai Essa é funcionar. a grande crítica, né? Essa é a grande questão. Que eu tenho visto, né? O que você pensa sobre isso, Tiagão? Por favor. Concordo com todos aí. Na seguinte questão, eu acho que a medida provisória, né, essa 936, ela tentou ser a mais sensata possível, dentro dos parâmetros de possibilidade de o governo dar uma parcela, o empregador também perde um pouco e o trabalhador também perde um pouco. Ela tentou fazer da forma mais sensata possível, que as três partes conseguissem tentar equilibrar, cada um sofrendo os impactos na medida do possível para a preservação dos empregos. Lembrando que a ideia é que isso não dure até o final do ano, né? Que seja algo aí que em 2 e 3 meses a gente já esteja de volta. Então, uma medida que realmente ela é um estado de exceção, ela exige uma urgência e, nesse sentido, o governo colocou essa possibilidade do acordo individual. Agora, juridicamente, fere a lógica toda do direito do trabalho em relação a isso que a Cris Bruno trouxe de forma brilhante aí do artigo 7º da Constituição, que só autoriza essa redução por meio de negociação coletiva, feriu. Está lá no artigo 7º isso. Mas, neste momento, por que não também a gente pensar, né, em outros princípios, né? O Barroso falava muito de ponderação de princípios. Né? A gente tem na Constituição também o princípio da função social da empresa, do direito ao trabalho, né? A função social do trabalho, e isso, todos esses outros princípios também estão sendo deixados de lado. Né? Há aí uma ponderação entre princípios que talvez pudesse ser levado em conta pelo, né, o STF, para também, né? Porque nós, como juristas, também não podemos falar, igual o pessoal fala, que se dane a Constituição, porque eu acho que as coisas não funcionam assim. Eu acho que a gente tem que achar construções jurídicas válidas para este momento, sob pena de a gente criar um estado de exceção sempre, né? Claro, e Tiago, completando, já que você puxou para a parte principiológica, que é uma parte que eu gosto bastante, todas essas normas que a Cris citou e que o Lewandowski citou no voto dele, são normas que visam, claro, proteger o trabalhador. Mas aqui, será que a gente não está aumentando o zoom, né, como um Google Maps, e olhando não só o empregador, mas uma coisa maior que a própria relação de emprego? O que adianta não ter direito se não tem o pressuposto do exercício de um direito, que é o emprego? Então, eu acho que, do ponto de vista principiológico, faz todo sentido. A gente protege o macro fazendo concessões em parcelas que atinjam esse macro. Eu acho que totalmente de acordo com o que vocês dois falaram. Chico? Eu acredito, pois é, não, eu concordo também que esse equilíbrio é necessário e importante de se perseguir, mas talvez até para qualificar um pouco o debate, eu gosto muito de uma expressão de que as garantias elas servem justamente para tempos de crise, porque em tempos que não são
que não são marcados por algum tipo de abalo, de crise, de desconjuntura estrutural, seguir as garantias é com certeza muito mais fácil. Eu acho que nesse contexto minha alma de penalista sempre fala mais forte, porque as garantias penais elas estão sempre nesse contexto de tensão, né? Em um contexto de um aumento quase pandêmico da violência criminal, e justamente por isso, justamente por esse contexto que as garantias precisam ser respeitadas, porque é para isso que elas servem. E nesse contexto, talvez seria mais interessante a busca, se possível for, de uma solução que procure equilibrar as garantias, pelo menos do texto constitucional, com uma preservação possível da relação de emprego, como o Bruno colocou muito bem, e buscando uma estabilização a longo prazo da economia. E, por exemplo, não seria possível, nesse período de crise, acelerar as negociações coletivas e fazer exatamente como manda a Constituição no que tange a diminuição dessa jornada de trabalho proporcionalmente com o salário, apenas a partir das negociações coletivas. Como não sou trabalhista, não vou poder dar muitos outros exemplos nesse contexto. Mas será que agora, num período de abalo, não seria especialmente importante procurar respeitar a letra da Constituição? Não é para isso que ela serve? Chiquinho, só deixando um pouco de lado a sua visão penalística, porque realmente eu vou meter os pés pelas mãos, né? Mas a grande questão é que nós já contamos, desde a sua origem, com uma estrutura sindical frágil, despreparada. Desde a origem, a nossa história sindical, ela deixa muito a desejar, né? E isso ficou ainda mais gritante. Talvez fosse a proposta contrária da reforma trabalhista de 2017, mas isso ficou ainda mais gritante com a lei que em 2017 retirou o imposto sindical obrigatório dessas entidades sindicais. Então, na verdade, entidades que já eram sensíveis estão completamente perdidas, instáveis, desestruturadas internamente. Questiona-se a própria existência, estão ainda buscando uma forma de se reinventar nesse novo cenário. De 2017 para cá. Exigir dessas entidades, nesse momento de total desestrutura, como você colocou, de total crise pandêmica, né? Reuniões para chegar num acordo coletivo. Isso. E o dedo na cara no sindicato. Você é vagabundo! Você é vagabundo! Depositar exatamente nas mãos dessas entidades algo que precisa ser para ontem, urgente, imediatista, equilibrado e satisfatório, eu acho que realmente não é a forma mais adequada. E aí eu volto ao que o Thiago falou. Essa medida provisória 937, apesar de numa leitura bem gramatical da Constituição, sim, violar um dos princípios do artigo 7º, né? Ela resguarda outros princípios maiores, esse macro que o Bruno ressaltou da nossa Constituição Federal de 88, e ela foi, dentre todas as medidas tomadas até agora, depois do susto de se tentar suspender os contratos de trabalho sem qualquer salário, né? Essa é a medida provisória mais equilibrada, mais sensata, porque não coloca apenas sobre as costas do trabalhador a responsabilidade dessa manutenção, dessa preservação dos empregos e da renda, né? Tenta, de alguma forma, distribuir, né, entre esses três polos da sociedade a responsabilidade pelo que está acontecendo, né? Por esses vínculos. Perfeito, galera. Já estamos caminhando para o fim do episódio. Fala, Thiagão, rapidinho. Eu tenho uma pergunta para te fazer, hein, cara? Tá, tranquilo, mas só complementar o brilhante posicionamento do Chiquinho aí,
A gente às vezes conversa nos corredores do Supremo, né, Chiquinho? A gente sempre, né? Eu tô achando que você falou brilhante só para dar uma puxada de saco aí. Eu senti. Você vai dar uma detonada ali. Vai lá, eu quero ouvir. Quero ouvir. Quero ouvir. Foi uma colocação muito interessante. Essa questão que ele fala, eu concordo em gênero, número e grau, que a Constituição serve para os momentos de crise mesmo, né? Se a gente não tiver a garantia constitucional, para que então serve o direito, né? O direito deixa de ser ciência, né? Apesar de muitos também entenderem que não. Agora, quando eu falo nessa questão do direito penal que ele trouxe aqui, a gente pode fazer um paralelo um pouco, né, com quando, há 10 anos atrás, se tivesse acontecido isso que aconteceu hoje, talvez as pessoas falassem assim, nossa, a Constituição disse isso, nem sabia, eu nem estava sabendo. Só que hoje todo mundo se sente partícipe do direito e da vontade popular, entendeu? E esse partícipe do direito e da vontade popular, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque aí, levando para o lado do direito penal, é tipo assim, se eu acho que o fulano tem que ser preso, ele tem que ser preso, entendeu? E aí vira a vontade pessoal da população e o direito deixa de existir. Eu acho que essa que é a preocupação dele e que é uma preocupação e uma pontuação fantástica que ele trouxe aí, que enriquece demais a nossa live. Lembrando, que eu só pensei não em relativizar o texto constitucional, dizendo que não dar efetividade, mas de olhar por outros prismas constitucionais também, diante deste momento de pandemia, que a gente está numa crise econômica fora de qualquer padrão imaginável, né? Será que essa crise ela era imaginável pelo Constituinte? Essa é uma pergunta boa, Chico. Agora... Sim, verdade. Sim, mas claro, isso tem que ser também levado em consideração. Claro. Mas, as crises no direito penal relativas tanto à falta de estrutura carcerária quanto ao aumento crescente da criminalidade violenta, nos leva, pelo menos no campo do direito penal, um pouco mais garantista, para aqueles que entendem realmente não só o nascedouro, como a natureza do garantismo penal, a clamar pelo respeito às garantias constitucionais como pressuposto da legitimidade do próprio sistema, que é inerentemente violento. Claro. E rege a coerção, já que o direito, ao fim e ao cabo, rege... Mas eu entendo isso, cara, mas a Constituição deve ser vista numa unidade e de finalidades também que ela busca, né? Então, quando ela faz lá um capítulo dos direitos sociais, ela está visando preservar o empregador, mas principalmente que ele tenha um emprego. Essa foi a ponderação. Os valores são possíveis, é lógico. E é por isso que eu trouxe a pergunta ao debate aqui, na minha condição de leigo. Foi ótimo. Tiagão, para a gente fechar aqui, cara, esse episódio, porque esse episódio aqui, se a gente deixar, a gente fica 8 horas debatendo aqui. É verdade. Mas vamos lá, Tiago. O Fred me mandou uma mensagem aqui, Fredão, nosso gestor do Supremo, e mandou perguntar assim: quando a gente retornar ao trabalho, eu posso exigir que todos os funcionários do curso façam o exame de Covid-19 para que depois eu não tenha que fechar o curso porque todo mundo está infectado? E aí, Carol, diga. Eu ia perguntar justamente isso, porque uma amiga minha falou o seguinte, me perguntou, Carol, o meu patrão, ela falou assim, ele está querendo me obrigar a fazer o teste para saber se eu estou com coronavírus, porque eu estou tossindo muito e tal, e ele pode me obrigar a fazer esse exame? Eu ia Só faltou ela falar, né, Carol? Eu estou tossindo muito, eu estou com dor nas costas, eu estou com falta de ar, eu estou com contato com pessoas infectadas. Eu tive contato com 20 pessoas que vieram da China e da Itália, mas eu acho que eu não estou e eu acho que ele está abusando. Por isso eu ainda estou trabalhando, tendo contato pessoal com todo mundo. Faço questão de abraçar todo mundo quando chego ao trabalho, porque eu sou muito afetivo. Ô Bruno, respondendo então a sua pergunta, essa questão de exames, né, as pessoas confundem muito agora nesse momento de pandemia, porque o direito do trabalho, ele veda, obviamente, vários exames solicitados pelo empregador para evitar condutas discriminatórias. Exemplo, o de AIDS é o clássico, né? O de AIDS é o clássico, eu lembro da época da faculdade. O de gravidez, né? Que é muito comum gravidez para a mulher, é verdade. Da mulher. Então, estes exames, obviamente, né, se forem solicitados pelo empregador, isso é conduta discriminatória, obviamente. Agora, por isso, né, por saber que alguns exames o empregador não pode pedir, isso talvez gere um senso comum de qualquer exame. Entendo eu, né, na minha humilde opinião aqui, obviamente, que você está também diante de ponderações entre valores agora. Você está buscando o bem coletivo, da coletividade dos trabalhadores,
Então, eu estou olhando o interesse da coletividade em razão do interesse individual daquele empregado e estou preservando a saúde, não só da minha empresa, né, daqueles todos os trabalhadores que estão lá, porque é um dever do empregador zelar pela saúde e segurança do trabalhador. Então, vocês, ao meu ver, estariam cumprindo um papel constitucional, que é de preservar essa saúde e segurança, e não seria, neste caso, considerado uma conduta discriminatória, porque não é esse o objetivo. Mesmo porque, né, Cris, há uma peculiaridade. Esse vírus, como ele vem demonstrando, esse corona novo, ele traz um índice de infestação muito maior do que qualquer outro tipo de vírus. Então, por exemplo, não tem nem comparação, por exemplo, com o vírus da AIDS. A forma de contágio ela é completamente distinta e etc. Então, eu acho que é interessante a explicação do Thiago e eu faço outra pergunta para a Cris. Se o Fred quiser fazer isso, é o Fred que tem que pagar, né? Estou falando assim, a empresa, é lógico, o empregador quem tem que pagar. Eu vou exigir, faz fila aqui, vai vir um laboratório, nós vamos fazer 60 testes aqui, galera, voltamos da quarentena, estamos aqui no mês de julho, junho, sei lá quando vai ser, faz a fila aqui, né? Por favor, 2 metros de distância de cada um aí, por favor, e nós vamos fazer um teste e nós vamos começar a voltar a trabalhar na semana que vem, quando sair o teste, todo mundo. Quem tiver contaminado vai ficar mais 2 semanas em casa, sem problema algum. E aí, Cris, o que você Bruno, me diz? Na verdade, eu acho que a gente tem aí como brecha, como um respaldo aí para essa exigência do empregador, Carol, a própria Lei 13.979. Na verdade, lá nas medidas gerais para o enfrentamento do coronavírus, está prevista lá a determinação compulsória de testes, exames. Então, de um modo geral, isso pode ser exigido. E por que não nas relações de emprego, onde se busca também esse enfrentamento? Então, talvez por força dessa Lei 13.979, a gente consiga relativizar todas as questões discriminatórias que sempre foram levantadas entre empregado e empregador. Agora, sem sombra de dúvidas, Bruno, também tendo como parâmetros outras situações trabalhistas, desde que o ato é impositivo do patrão, tem ele que arcar com as despesas contraídas para o teste, sem sombra de dúvidas, né? Como a gente falou mais cedo, da própria colocação do empregado em home office, né? Ele vai ter que providenciar a estrutura. Meus amigos, que episódio, hein? Vamos agora para aquele momento que todo mundo gosta. Então vamos agora à Dica Suprema. Chiquinho, o que você separou para esse nosso 30º episódio? Vamos lá, para poder mitigar um pouco a tristeza desse momento, separei 2 dicas completamente lúdicas, ok? Que são coisas que eu estou assistindo no Netflix e que estou gostando bastante. O primeiro é um seriado chamado The Crown, que é basicamente a história da Rainha Elizabeth, desde o momento da sua coroação. Sim. E eu acho que o seriado consegue passar com bastante sensibilidade, ao mesmo tempo respeito, mas sem esconder as polêmicas, os principais pontos da história britânica sobre o ponto de vista da coroa. E mostrar muito, muito bem como que, desde a falta de liberdade até o senso de responsabilidade que a gente nunca imaginava que um membro da família real teria, realmente existe. E o quão humano, na verdade, são, né, esses tipos de responsabilidade. Eu estou gostando muito. Lilibet. Olha o tchauzinho dela para você. Ó o tchauzinho dela. Ó. Exatamente. Lilibet é fantástica. Eu ouvi o depoimento dela na Ação na semana passada. Fantástico, 4 minutos, o depoimento que ela fez no meio da crise do coronavírus, quando o Boris Johnson foi internado na UTI. Muito legal. Exatamente. Poucas vezes ela se reportou à nação dessa forma, né? Exatamente. Mas última rápida recomendação, cara, é um original Netflix, é um dos desenhos estilo Adult Swim, sabe? Desenho para adultos, inclusive. Não sabe, Bruno, se tem uma coisa que eu perco completamente o Bruno, é disso. Mas, cara, é um desenho extremamente profundo com relação ao roteiro, um roteiro muito inteligente. Ele fala sobre niilismo e sociedade do espetáculo. O nome dele esses são os temas. O nome é BoJack Horseman. É o cabeça de cavalo? É um cara desenho com a cabeça de cavalo? Exatamente. Ele é um ator de Hollywood que teve uma série, que fez uma série há 18 anos atrás, no tempo
do seriado. E ele foi muito famoso na série, mas ele nunca mais fez nada. Aí ele tá tentando... Aí ele virou um alcoólatra. Eu vi o trailer. Aí ele tá tentando se reencontrar enquanto ser humano, entre aspas, né? Uhum. Porque o fato deles serem animais antropomorfizados é muito interessante na série. Mas ele tá tentando se encontrar enquanto ser humano e, ao mesmo tempo, como profissional. Cara, eu acho que o último desenho que eu vi desse tipo foram Ursinhos Carinhosos. Era bem legal, cara. Depois você joga no Google. Velho! O meu aniversário é absolutamente fantástico. Um roteiro muito vou dar uma chance. Vou ver um episódio. Certo. É um pouco pesado. Principalmente... Pesado? É pesado porque ele toca em um niilismo um pouco mais autodestrutivo do BoJack Horseman. Pô, mas você falou que ia colocar duas coisas legais para esse momento difícil, porra. Não entendi. É muito divertido. Não eram lúdicas as dicas do Chico? Não eram lúdicas, Chico. Estou tentando entender. Mas a escrita é muito sagaz, sabe? É muito legal. Tá bom. Brown e BoJack Horseman. Cris, o que você trouxe pra gente na Dica Suprema, minha amiga? Então, na verdade, eu não poderia deixar de prestigiar aí o Luciano Pires, do Café Brasil, que ele trouxe um episódio muito bacana sobre coronavírus. Não sei se já ouviram, Coronavírus e Suas Vizinhas e as Vizinhas. É o episódio 259. E, na verdade, ele faz um paralelo... Café Brasil, ele faz um paralelo bem bacana sobre o coronavírus, tudo isso que estamos passando, essa pandemia, e outros males que já vivenciamos em sociedade, que continuamos vivenciando, como a dengue, né, H1N1, enfim. E, na verdade, quando ele parece detonar toda essa vizinhança e colocar, tipo assim, larga pra lá, esse tal de coronavírus, não tá acontecendo nada, né, com aquele tom que é só dele, na verdade, ele só quer mandar um recadinho, pessoal, é só a gente continuar fazendo tudo que a gente fez até agora, vamos todo mundo colocar a cabecinha no lugar e bora se cuidar, né? Funcionou com a dengue, funcionou com H1N1, então vamos continuar tentando aí com o coronavírus. Então é um episódio bem leve, bem divertido. Qual que é o número, Cris? Repete para a galera. 259. Do Café Brasil, Café Brasil, né? Exatamente. Show de bola. É um podcast sempre indicado por convidados aqui. Tiagão, você tem mais alguma, Cris? É essa, né? A dica, eu né? tenho. Eu não poderia deixar de indicar aqui a música do Jota Quest, Dentro de um Abraço, né? Nesse momento que estamos passando, né, aí de tanto distanciamento, é uma música que cai muito bem, né? Que fala aí que tudo que a gente sofre se dissolve num abraço. Então, que a galera segure a onda aí nesse momento de distanciamento, de isolamento, de reserva, que esse momento seja realmente utilizado por todos nós para um crescimento, para um autocontrole, para uma reinvenção humana, né? E no nosso retorno aí a gente possa muito se abraçar para que tudo isso se resolva facilmente e logo a gente consiga retomar as nossas vidas, a economia possa voltar a seguir o seu curso e o mundo respirar um pouco mais em paz, né? É isso, Cris. A gente precisa usar essa oportunidade para se ressignificar e rehumanizar. Concordo plenamente. Tiagão, o que você trouxe para a gente, cara, de dica? Bora lá, Brunão. Primeiro, é um livro que eu li no meu mestrado, gostei bastante. Ele é um pouquinho, parece ser denso porque é de mestrado, mas não é. Ele é um livro bem fácil, de fácil leitura e que faz a gente compreender bem a questão do direito do trabalho para aquelas pessoas que às vezes, né, tem só o senso comum mesmo do que é o direito do trabalho. Ele faz um apanhado histórico dizendo como que surge, né, a primeira forma de exploração do trabalho humano, né? Do direito do trabalho nada mais é do que a utilização da força de trabalho de outra pessoa. E ele começa fazendo um apanhado histórico, como que a gente sai do momento de escambo e vira para essa página, começa com o trabalho escravo, servo, até chegar no trabalho subordinado, que é o que a gente vive hoje. Então, é um apanhado muito legal, histórico e de fácil leitura. E o segundo seria um artigo... Repete o nome, Tiago, por favor. A História da Riqueza do Homem, Léo Huberman. O autor é o Léo Huberman. E o nome do livro é A História da Riqueza do Homem. Show. Essa é a primeira dica. Tem outra? Segunda é um artigo de um filósofo sul-coreano, não sei se vocês conhecem, é o Byung-Chul Han. Já ouviram falar? Com certeza, o Chiquinho conhece. O Chiquinho já indicou. Você já indicou? Desculpa, Chiquinho. Você viu o artigo dele que saiu agora? O artigo dele? Não viu? Saiu um artigo dele agora recente sobre o coronavírus. Olha,
o coronavírus de hoje e o mundo de amanhã. E ele faz esse paralelo muito legal sobre como a China, né, vende como ela está lidando com o coronavírus, como se ela fosse a fórmula do sucesso para tratar do coronavírus, e ela utiliza da fórmula do sucesso o controle de todas as pessoas pelos dados, né? Então, ele sabe aonde mede a temperatura no metrô do cara que sentou, que estava com coronavírus, e todos os cidadãos, né, chineses, eles não questionam dar os seus dados para o Estado, né, que é uma imposição, né? É uma questão, e eles estão querendo vender isso para a Europa, dizendo assim, olha, Europa, você não faz isso, né? Você fica questionando que dado é uma coisa sigilosa, é individual, e olha aí, você não está sabendo lidar com o coronavírus. E aí a Europa virou sinônimo de fracasso porque não autoriza dar os dados para o Estado. E aí ele trabalha isso de uma forma crítica, dizendo assim, olha, e aí? Cara, tem que ler isso. Eu gosto muito dele. Legal. Ele é basicamente o Yuval Cara, Harari. ô Thiago, manda o link para a Carol, para ela colocar no blog nosso lá do Supremo, porque aí nós e os ouvintes poderemos acessar, né, Carol? Pega o link disso aí com o Thiago, beleza, Thiagão? Beleza, e ele conclui de uma forma legal também, dizendo justamente isso, que ele acha que depois do coronavírus, as pessoas estão falando de voltar a uma época mais, né, solidária, ele está falando que é totalmente ao contrário, que ele acha que vai exponencializar ainda mais o individualismo e a questão do capital. É muito legal. Um livro bacana. É um risco. Que bacana. É um grande risco, cara, é um grande risco. Inclusive porque muita gente pensando que perdeu muito nessa crise, vai querer acelerar de um outro jeito para recuperar o prejuízo, né? Exatamente. Carol, o que você trouxe para a gente hoje, minha amiga? Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe esse livrinho aqui, ó. Nietzsche para estressados. Nietzsche para estressados? Nietzsche para estressados. É muito legal. São 99 máximas do Nietzsche aplicadas ao cotidiano. Então, o autor coloca uma máxima e faz uma descrição, assim, do nosso cotidiano, da nossa vida pessoal, profissional. Hein? É muito legal. E ele é fininho. Assim, você lê rapidinho. Dá para ler 29 vezes na quarentena. Nietzsche para estressados. É muito legal. Nietzsche para estressados. Alain Percy, o autor. Alain Percy, beleza. A minha dica suprema é vinculada ao episódio de hoje, também de uma série do Netflix, que eu ainda não terminei de ver, mas estou vendo a conta gotas e estou gostando, que é American Factory. Eu não sei se você chegou a ver, é uma discussão, né, das fábricas que foram fechadas nos Estados Unidos. É uma grande fábrica, salvo engano, em Detroit, e um bilionário chinês arrenda essa fábrica e traz todo o modo de trabalho chinês, contratando empregados americanos. Então, aquilo que parece ser uma salvação da falta de emprego, ali no começo da década passada, vai se mostrando um verdadeiro pesadelo pela incompatibilidade da gestão chinesa com o jeito e o espírito do trabalhador americano. Então, vocês que lecionam aí direito do trabalho, American Factory é obrigatório. Eu acho muito legal essa tensão, principalmente no momento que a gente está que vai se acentuar, ao meu ver, do ponto de vista da política internacional, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, como já está acontecendo, ao meu ver. Então é isso, temos um episódio. Cris, você gostou da sua participação? Conta pra gente rapidinho. Ai, eu amei, Bruno. Eu queria tanto participar do SupremoCast, gente. Nossa, e foi uma alegria compartilhar dessa oportunidade junto com o Thiago. Né? Em razão da minha licença, a gente não tem trocado uma bolinha nos bastidores como você intimamente tem feito com o Chiquinho, né, Thiago? Mas, enfim, obrigada pela oportunidade, foi um enorme prazer, Thiago, e que a gente consiga aí, de alguma forma, contribuir para a boa aplicação dessas novas regras, porque, antes de tudo, o direito tem que atender o seu fim maior, né, que é a busca da paz social, da solução, resolução de conflitos. Então, que essas normas, antes de tudo, consigam atingir a sua finalidade. Né? Excelente, Cris. E contribuir. Com certeza, Cris. Tiagão, seu recado final, gostou de participar, amigo? Pô, excelente. Eu também era um fãzaço aí desse Supremo Cast, assisti vários episódios, sempre também tive esse interesse em participar, e de uma maneira brilhante poder participar junto com a professora Cris, que me recebeu super bem aí desde que a gente começou a trabalhar junto nesse projeto aí da UAB. Igual ela falou, ela afastou
nesse período aí da maternidade, né? Muito, muito louvável essa questão aí das filhinhas. Então, a gente realmente não teve muito tempo de bater bola. E bater essa bola aqui ao vivo, com todo mundo participando, com a participação brilhante de vocês também, Chiquinho, Carol, Bruno, foi, assim, top de linha. E é o que eu, particularmente, talvez mais gosto na parte de ser professor, né? Desse tipo de debate. Às vezes eu acho que eu me identifico muito mais com esse Supremo Cast, que é uma coisa que, diferentemente dos outros cursos preparatórios, né? Eu acho que é uma marca do Supremo. Eu acho que é por isso que o Supremo diferencia, porque não é só decoreba, não é só jogar na cabeça do aluno que é A mais B, não. É fazer o ser humano pensar, é mostrar que dá para ter um debate de qualidade com um tema tão polêmico, sem ninguém agredir ninguém, todo mundo com a sua educação, com o seu ponto de vista, e é assim que a gente evolui, acho que enquanto sociedade. Obrigado, gente. Valeu, Chico, Carol, valeu, obrigado. Recado final? Muito obrigado para os dois, foi absolutamente sensacional. O episódio tem tudo para viralizar por causa do tema, e realmente o Supremo Cast é a prova de que a gente consegue ter um debate racional sobre um tema sensível e ainda de forma democrática, mesmo que haja divergência. É isso aí. Claro, sempre, e com respeito sempre. Carol? Cris, Thiago, muito obrigada pela participação. Vocês são incríveis e o episódio ficou muito bacana, com muito conteúdo, e eu tenho certeza que, como o Chico falou, vai viralizar e a gente vai ajudar muita gente com o que a gente produziu aqui hoje. Muito obrigada. É isso. Cris, Thiago, sou fã de vocês. Obrigado por integrarem o time Supremo com tanto brilhantismo e competência e também por trazer conhecimento para a audiência qualificadíssima do Supremo Cast, né? O Instagram da Cris é @dizaicb. Não é isso, Cris? Que você trocou agora? Perfeito. @dizaicb. E o do Thiago, @professor Thiago Moraes, é isso? Não, @Thiago Moraes Raso. Vamos lá, Thiago com TH, Moraes com E e Raso com S. É isso, já é seu sobrenome desde criança, né? Eu entendo você. Gente, obrigado por mais um episódio. A gente encontra semana que vem com o 31º. Tchau. 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 Tchau.